Olá, começa agora mais um Histórias Reais, programa de entrevistas sobre grandes narrativas jornalísticas e documentais. A cada semana a gente traz aqui o autor ou a autora de algum trabalho de fôlego para conversar sobre inspirações, desafios e todos os outros assuntos ligados ao processo produtivo. Meu nome é Diogo de Holanda, sou professor de jornalismo aqui da PUC de São Paulo. E eu sou o Fábio Cipriano, também sou professor da PUC de São Paulo. Hoje nós recebemos o jornalista, roteirista e diretor de cinema Luiz Bolognese, que também estudou jornalismo aqui na PUC, a gente se encontrava nos corredores lá na década de 80. O Luiz foi roteirista de Bicho de Sete Cabeças, dirigido pela Laís Bodansky, tendo recebido vários prêmios pelo filme. Ele também foi roteirista e diretor de Guerras do Brasil.doc, uma série sensacional de 5 episódios, disponível na Netflix, sobre a história dos conflitos no Brasil, que revela boa parte das violências, das raízes da violência que a gente vive hoje. Mas nós estamos aqui para falar com ele hoje sobre o filme A Última Floresta, que ele criou junto com o xamã Davi Kopenawa, e foi exibido no Festival É Tudo Verdade, agora em abril de 2021. Bem-vindo, Luiz, muito bom ter você aqui. Legal, prazer falar com a TV PUC, ainda mais sendo um filho da PUC. Prazer falar com vocês. Luiz, eu vi teu filme numa dessas noites da pandemia, né? Me lembro que eu terminei muito tarde, e quando eu fui dormir, eu até comentei com a minha mulher, olha, eu quero sonhar com aquele lugar, eu quero sonhar com aquelas pessoas, com aquelas crianças, né? E aí eu fico pensando que sempre que a gente se volta os olhos para as culturas indígenas, a gente tem essa sensação de que está de frente a alguma coisa que a gente perdeu, né? Ou alguma coisa que a gente sequer teve algum dia, né? Como é que foi para você assim, essa aproximação com os Yanomami e o nascimento desse projeto em particular, Luiz? É uma história que começa na mesma época que eu estava aí nos corredores da PUC, porque eu também fiz Ciências Sociais na USP, na mesma época, de 84 a 89. E, na verdade, eu puxei todas as optativas de antropologia. Por isso, minha relação com a questão indígena começa na faculdade, né, com esse encantamento com os textos de antropologia. Depois ela seguiu por uma relação não tão intelectual, mais afetiva, porque eu me formei em jornalismo e eu acabei largando um pouco tudo e fui ser professor numa comunidade no sul da Bahia, e eu era professor dos Pataxó. E eu convivi muito com a comunidade Pataxó, e aí meu relacionamento com os povos nativos, indígenas, né, assim chamados, deixou de ser apenas intelectual e passou a ser bastante afetivo. O convívio te ensina muita coisa. Era um convívio diário, na sala de aula, com as crianças, com os pais, né, com os avós, com os xamãs e tal. E depois eu tive um próximo link que foi através do trabalho. Como cineasta, eu, muito interessado pelo tema, por conta tanto do estudo do intelectual, como também pelo trabalho de professor de uma comunidade indígena, aí eu resolvi aproximar meu trabalho de cinema. E foi um caminho que foi se aprofundando. Primeiro eu trabalhei num filme italiano como roteirista sobre os Guarani Kaiowá, um filme de ficção, dirigido pelo Marco Bex, um diretor italiano, que me convidou para escrever o roteiro. E se chama Terra Vermelha. Eu fiquei 9 semanas com os Guarani Kaiowá e fala do suicídio, uma abordagem bastante, vamos dizer, com um viés bastante crítico e triste da situação dos Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul, que estão com as terras invadidas pelos fazendeiros e com muito conflito, muito assassinato. Esse filme foi importante, foi para o Festival de Veneza, foi premiado, rodou o mundo. Depois eu fiz uma animação chamada Uma História de Amor e Fúria, um desenho animado, que eu escrevi e dirigi, que é a história do Brasil contada do ponto de vista de um guerreiro herói tupinambá do século XVI. O filme começa com ele, o pajé faz um trabalho que impede ele de morrer, ele atravessa 5 séculos. E a gente fez uma abordagem a partir da mitologia tupinambá para olhar a história do Brasil. Depois disso, eu fiz o Ex-Pajé, que é um documentário que retrata a vida de um pajé sendo atacado, humilhado, destituído dos seus poderes pelo pastor da igreja evangélica. Um documentário que também foi para o Festival de Berlim, ganhou prêmio lá em Chicago, Não É Tudo Verdade, fez uma carreira importante. Quando eu estava fazendo esse filme, que era um filme que falava da invasão cultural e o etnocídio praticado pelas igrejas evangélicas nos territórios indígenas, eu achei que eu precisava fazer um filme que falasse do contrário.
um filme que focasse uma aldeia indígena onde os xamãs estão fortes, onde a resistência indígena está vencendo o aculturamento e o etnocídio. Achei importante fazer isso, porque isso também ocorre em muitos lugares. E eu não queria ficar com um documentário que desse só o viés da situação mais delicada, mais difícil, mais frágil. E aí eu estava pensando com quem fazer, quando eu li o livro A Queda do Céu, que foi escrito pelo Davi Copenau Yanomami e pelo Bruce Albert, antropólogo. E eu entendi, já sabia que o Davi Copenau, com os Yanomami, tem um trabalho muito forte de resistência. Ele não deixa a igreja evangélica entrar, ele evita o excesso de mercadorias, os modos de produção capitalista, ele luta contra a invasão de garimpo, de fazendeiros. Então eu procurei o Davi e falei para ele desse projeto e convidei ele. Como ele era escritor, eu convidei-o não apenas para ser o protagonista do filme, que é esse grande xamã que mora numa aldeia bastante isolada no meio da Amazônia e vive com o seu povo aí, com arco e flechas, com os xamãs muito potentes, mas eu convidei ele para ser roteirista do filme. Esse é o grande diferencial. Não apenas protagonista, mas também o autor do filme. E aí começou essa nossa jornada incrível de mergulhar num filme em que trouxe, sobretudo, um olhar para os indígenas, que tem isso que você acabou de mencionar, que é o que o Davi sempre queria. Ele dizia, nós temos problemas aqui, estamos vivendo uma invasão de garimpeiros terrível, mas eu não quero fazer um filme de coitadinhos, eu não quero ser mostrado como vítima, eu não quero esse tipo de filme. Isso não é bom para nós, porque nós não somos, nós somos fortes, nós temos saúde, nós somos bonitos. Eu quero um filme que mostre a nossa beleza, a nossa potência. Temos problemas? Temos. Mas se tem uma civilização que está doente, não é a Yanomami, é a sua. Vocês é que estão destruindo todos os biomas, todos os rios e acabando com o futuro das próximas gerações. Nós não. Então eu quero um filme que mostre os nossos problemas, mas sobretudo a nossa força e a nossa beleza. Então eu adoro ouvir o seu depoimento, que você foi dormir com essa ótima impressão sobre o território dos Yanomami. Missão cumprida. Legal, Luiz. Você fala, e é muito forte, né, no filme, toda a cosmologia Yanomami que o Davi aborda no livro A Queda do Céu, de fato, mas que no filme ela é feita de uma maneira espelhada muito bacana, muito inteligente, que você tem um narrador e você tem os índios se autorrepresentando. Queria que você falasse um pouco também sobre isso, né, desse momento onde os índios se interpretam eles mesmos, né? Eu acho que, de certa maneira, o Vídeo nas Aldeias já tinha feito de várias formas, né, a autorrepresentação dos indígenas, mas eu acho que, né, ao fazer um roteiro junto com o Davi e a fazer com que eles se autorrepresentem, isso tem um super significado. Então, queria que você falasse um pouco dessa estrutura que vocês criaram aí para o filme. Isso, esse convite, né, para o Davi ser autor, ele é muito, eu acho que vem da minha parte, mas ele é muito embasado no trabalho do Vincent Carelli, que é um mestre para mim, que é um antropólogo e cineasta que passou a vida levando a câmera para os indígenas fazerem seus próprios filmes, né? E fez dezenas de filmes. Os indígenas fizeram dezenas de filmes após fazer cursos do Vincent Carelli nas aldeias, né, que chama Vídeo nas Aldeias, que ele fez nos anos 80 e 90. E eu também quis seguir esse caminho desse mestre, do Vincent Carelli, que é, de alguma maneira, dividir a autoria ou trazer, sobretudo, a autoria para eles. E, nesse sentido, quando eu convidei o Davi, né, para ser autor do filme, ele me colocou... Eu perguntava que história nós vamos contar. Então surgiam coisas do dia a dia, do cotidiano dele, que nós devíamos filmar como um documentário clássico. Mas, ao mesmo tempo, ele e os outros guerreiros que participavam dos papos para decidir o roteiro do filme traziam mitos, né? Contar a história do Omama e Oace, que são os dois irmãos gêmeos que, segundo os Yanomami, criaram a floresta e criaram o povo Yanomami, né? E uma coisa assim, para os Yanomami, a mitologia, para os povos nativos do Brasil, a mitologia não é folclore, como para nós, não é uma coisa fantástica que a gente cataloga no livro e guarda na biblioteca. Para eles é matéria do dia a dia. As coisas do dia a dia são explicadas por uma interpretação de acontecimentos fantásticos, ligados a seres sobrenaturais da floresta, né? Eles acreditam que esses espíritos estão no dia a dia. Como, da mesma forma,
eles entendem essa fantasia como algo que faz parte do dia a dia, é como se eles estivessem numa série fantástica da Netflix ou da Amazon o tempo todo. Para eles, a vida é fantástica, eles acreditam nisso, eles vivem assim, é muito lindo e muito potente. E, ao mesmo tempo, tem um outro caráter muito interessante dos povos nativos, que é, eles acreditam que o que acontece nos sonhos é real. Para nós é muito claro que o campo do sonho é um campo da fantasia, com informações importantes que o próprio Freud fala. Ali está material psicológico muito importante depositado. Mas para os índios é muito mais, para os indígenas é muito mais que isso. Para eles o sonho é realidade. Enquanto você está dormindo, os espíritos estão vivendo aquela realidade. Eles acreditam que o que acontece de noite influencia o que acontece de dia. Coisas que acontecem de dia continuam acontecendo à noite. Então, os sonhos, para eles, é matéria cotidiana, material cotidiano. Eles explicam coisas que eles vão fazer ou deixar de fazer pelos acontecimentos do sonho. Só para dar um exemplo, eu saí para caminhar com um guerreiro às 5h30 da manhã e ele falou, estou exausto. Eu falei, como você está exausto? Você acabou de levantar da rede, eu te encontrei, você levantou agora. Ele falou, não, mas eu sonhei, eu passei a noite inteira fugindo de uma onça. E ele olhava para isso, exatamente, ele sentia no corpo esse cansaço e essa fadiga. E ele estava assustado porque ele achava que aquilo era um alerta que podia acontecer de dia, na caminhada que nós íamos fazer, né? Então, a gente trouxe isso para o filme. Nós filmamos tanto os mitos como os sonhos dos Yanomami, como documentário. Aí, como fazer isso? Com interpretação. Então, eles interpretavam os próprios sonhos e interpretavam os mitos num trabalho que beira a ficção, porque eles agiam como atores e a gente construía as cenas. O detalhe é que, tirando o Davi, que sai dessa aldeia e vai para a cidade, quase todos eles nunca tinham visto um filme. Uau. E tinham essa missão de interpretar. E eu usava a analogia dos mitos. Eu falava, nós vamos fazer um filme, é como quem constrói uma história dessas que vocês contam em volta da fogueira. E o Davi explicava para ele de uma maneira linda. O Davi falava, um filme é um sonho. É igual a um sonho. Nós vamos sonhar juntos. Fazer um filme junto é nós vivemos um sonho junto. E eles, entendi. E eles vinham com perguntas muito interessantes. Por exemplo, tá bom, você vai escolher alguns Yanomami para interpretar no filme. Mas como você vai escolher se nós somos 200 pessoas aqui a seu dispor? Qual vai ser o critério? Isso era uma sinuca de bico para mim, né? Eu ia dizer o quê? Que sou eu, o todo-poderoso que escolhe? E eu respondi para eles de uma maneira metafórica, algo verdadeiro. Eu falei, quem escolhe é a câmera de cinema. A câmera de cinema, ela é como um espírito. Ela se apaixona por algumas pessoas. E essas pessoas por quem ela se apaixona é como um espírito que escolhe alguém. Ela vai escolher os atores. Nós vamos fazer muitas brincadeiras na frente da câmera e ela vai se apaixonar por alguém. E eles, parece bom. E aí, ao longo dos dias, eles me procuravam no final do dia e falavam, e aí, Luiz, a câmera já se apaixonou por alguém? Curiosíssimo, assim, como se fosse uma fofoca de amor. E aí teve um dia que sim. Eu falei, sim, a câmera se apaixonou pela Erroana, que está no filme, né? Que é uma protagonista do filme. E aí eles, essa câmera é sábia, porque a Erroana é uma Yanomami muito forte. Ela é muito potente, ela é muito forte. A câmera foi esperta. E assim foi um processo muito rico o tempo todo. Que legal. Luiz, no teu filme anterior, no Ex-Pajé, também existe essa, digamos, uma certa ficcionalização, né? Em alguns momentos, uma representação, né? Ali com o protagonista, enfim. Não é a primeira vez que você usa esse tipo de recurso. Eu quero te perguntar o seguinte, você acha que isso enriquece? Você se sente de alguma maneira assim, como se estivesse comprometendo o espírito do documentário? Porque esses teus comentários sobre os Yanomami me lembraram um pouco comentários que o Jorge Luiz Borges, o próprio Cortázar faziam em relação à literatura deles, né, que introduziam elementos fantásticos, mas eles falavam assim, olha, o Borges tem uma frase do Borges que eu gosto, é uma idiotice achar que a realidade é aquilo que a gente vê nos jornais só. A realidade também inclui sonhos, também tem os nossos fantasmas, os nossos delírios. Você sente que está retratando melhor a realidade quando você traz elementos também, de certa maneira, irreais, enfim?
Desculpa, fiz uma pergunta já um pouco excessiva até. Não, é uma excelente pergunta, é central no meu trabalho, absolutamente central. Teve outro dia, num festival, um jornalista fez uma pergunta que também foi iluminadora para mim. Tem perguntas que nos ajudam a gente entender quem a gente é. E a pergunta foi, Luiz, por que quando você faz ficção, você tenta fazer os filmes parecerem documentários? E quando você faz documentários, seus filmes se parecem com ficção? E eu nunca tinha refletido isso de modo proposital, mas eu falei, é verdade. Quando eu estou fazendo um roteiro de ficção, eu me preocupo em enganar o espectador, e eu sempre me coloco, isso tem que parecer que é um documentário, que os atores não estão ali, que as coisas estão acontecendo, porque é esse tipo de ficção que me atrai. E quando eu estou fazendo documentário, eu naturalmente, sem exatamente uma decisão por consequência, mas uma decisão mais por método de como eu quero chegar lá, principalmente quando eu foco, o meu objetivo é como cineasta, tem passado a ser trazer uma conexão maior entre o mundo ocidental, caucasiano, europeu, que chegou e aportou aqui nesse continente e de uma certa forma muito agressiva está destruindo os biomas e as culturas. Eu tento com o meu cinema fazer uma tradução dessas culturas que estão aqui há mais de 4.000 anos e ainda estão vivas e lutando para continuar vivas, eu espero que elas continuem, tentar traduzir o modo de pensar, o modo de agir, o modo filosófico, o modo científico de agir dessas culturas para esses brancos e também circular essa cinematografia indígena entre os próprios indígenas. Quando eu vou fazer isso, não há como fazer isso se a gente não mergulhar na fantasia e no mágico, porque o realismo fantástico da literatura de Borges, de Gabriel Garcia Marques, né, de um Cortázar, nos soa como realismo fantástico. Para os indígenas, é apenas realismo realista, porque tudo é fantástico. E eu quase diria que Borges, Gabriel Garcia Marques, Cortázar, esses caras, na verdade, fazem uma literatura indígena. Eles se aproximam à latinidade, são os melhores caras, Murilo Rubião, são a melhor aproximação que a gente tem do pensamento literário de origem europeia deles, mas com uma profunda sensibilidade e abertura para o modo de vida e para o modo do pensamento literário indígena, que é a oralidade, né? Agora tem alguns autores, Daniel Munduruku, Davi Copenau, Ailton Krenak, usando a língua escrita. Mas a literatura indígena, ela tem uma tradição oral, ela é falada, e ela é totalmente fantástica o tempo todo. O dia a dia deles é realismo fantástico. Então, o meu cinema, na hora que eu me aproximo desses povos e tento com eles fazer essa conexão, para mim não tem como não mergulhar. E aí, como mergulhar no sonho, e nessa coisa fantástica, acaba tendo essa aproximação com os dispositivos de ficção que eu conheço tão bem, porque eu já escrevi mais de 10 roteiros de longas metragens, trabalhei em 2 séries ainda inéditas, então eu tenho muita proximidade da ficção, eu gosto dessa possibilidade de tratar a ficção como matéria de documentário, né? Então vem daí essa busca. Sobretudo me parece que é o melhor dispositivo narrativo que eu encontro para fazer uma tradução honesta do modo de vida, do modo de pensar e da ciência dos povos americanos pré-cabralinos. Muito legal, porque o que eu queria falar era justamente de como é possível retratar esses povos, né, de uma maneira que não seja estereotipada e que seja de uma maneira mais próxima, de fato, deles, né, e a gente tem alguns exemplos, como a Cláudia Andujar, por exemplo, né, que é uma fotógrafa que conviveu mais de uma década com eles e que, através do respeito, da permanência, disso que você falou, de imersão, ela ficou tanto tempo, né, convivendo com os Yanomami, que até achei surpreendente que você termina o filme com algumas imagens da Cláudia, não é terminar exatamente, mas nos momentos finais tem algumas fotos ali da própria Cláudia. E o que eu queria falar é exatamente um pouco sobre essa questão do convívio, da experiência, quer dizer, que eu queria que você falasse um pouco como foi estar com eles lá mais, quanto tempo o filme levou para ser feito, se o roteiro foi feito antes de você estar convivendo com o Davi ali, ou se foi feito ali mesmo, ou seja, um pouco desse momento de realmente imersão e de convívio, né, que eu acho que isso se vê muito no seu filme. O Davi, quando o Davi decidiu fazer o filme comigo, ele me convidou para passar lá 2 semanas com ele no território. É um
território bastante isolado, no coração mesmo do Amazonas, fronteira com Roraima, e a gente só chega num pequeno avião, não dá para chegar de carro porque não tem estrada, nem tampouco de barco porque é serra, então tem pedras e cachoeiras. Então, a gente chega de aviãozinho, e tem um micro aeroporto ali. Aí eu fiquei 2 semanas com ele, decidindo que histórias contar. E aí fui eu e a produtora, Carol Fernandes, e ficamos 2 semanas morando com eles, convivendo com eles e decidindo as histórias. Depois disso, eu voltei para São Paulo, montei meu time, que são 5 pessoas, né? O fotógrafo, o Pedro Marques, o Rodrigo Macedo, o Alemão Valese, assistente de fotografia, o Rodrigo Macedo, técnico de som, a própria Carol Fernandes, e isso é tudo. E o Felipe, que foi também para fazer logger e trabalhar com drone, que tem umas pouquíssimas imagens com drone. E aí nós fomos e passamos 5 semanas. E aí foi um mergulho mais forte, mais intenso para todos nós. Por quê? Porque você chega num lugar que não tem telefonia, não tem Wi-Fi, não tem acesso a nada, você não tem notícia lá de fora, né? Só tem um rádio que funciona não todos os dias por semana. Então começa para nós uma jornada interior, uma jornada pessoal, que é você não falar com seus pais, com as suas companheiras, ou seus companheiros, com os filhos e filhas, né, que é um pouco dolorido. E ficar sem notícia, né? A gente não está acostumado. Agora, com esses dispositivos de celular e tudo mais, a gente está em contato o tempo todo com os filhos, com os parceiros da gente, né? Você não fica 8 horas sem falar com eles. Antigamente, na nossa juventude, a gente até tinha esse aprendizado de estar longe das pessoas. Eu fui para a Europa e ficava 1 mês sem ver as pessoas. Mas agora não. Então isso é difícil. Isso já começa uma jornada intensa. E depois, aí toda uma transformação também na falta dos confortos que a gente tem na cidade e outros tipos, e acatar e receber outros tipos de maravilhas que a floresta oferece. Como no final do dia, numa hora como essa, você, em vez de tomar banho num chuveiro quente, você toma banho no igarapé, maravilhoso, com o pôr do sol se colocando, numa comunidade toda tomando banho, os homens e as mulheres entrando ali no igarapé e tomando banho e dando muita risada e contando histórias, e você começa a achar aquilo ali maravilhoso, você começa a descobrir o cotidiano com eles. Uma coisa que a gente vai aprendendo com eles também é transformar tédio em encantamento. A gente hoje, né, tanto eu, as minhas filhas, quase todos nós, não conseguimos mais ficar 2 horas sem olhar para o celular. Antigamente, quando eu era mais jovem, quando eu tinha, sei lá, 17, 18, 19 anos, eu estava numa rodoviária esperando um ônibus, eu abria um livro e ficava 1h30 lendo um livro. Hoje eu não consigo. Eu tenho que ligar o celular e ver notícia, e ver notícias, né, do site, ver o Instagram, falar no WhatsApp, tem 15 pessoas falando comigo, e a gente fica ali e a gente não se encanta mais com a realidade, não observa o entorno. E ali, com esse convívio com os indígenas na floresta, você percebe o quanto esse entorno é encantador. Uma das forças dos povos nativos é essa potência de viver o aqui e agora, que nós perdemos. Eles, e aí não são só os Yanomami, são os povos nativos de um modo geral, eles não entendem essa loucura que eles consideram neurótica de nossa civilização branca de tentar planejar e dominar o futuro. Tudo é com agenda, tudo é cronograma, tudo tem hora para acabar. O meu dia de amanhã tem que ter traçado numa agenda. A semana que vem, o mês que vem, está tudo traçado, tudo previsto. Eles não entendem essa tentativa de controlar o futuro. Eles acham isso absolutamente tende ao fracasso e traz muito estresse e ansiedade, o que é verdade. Perto deles, nós somos altamente estressados e altamente ansiosos. Eles acham que o amanhã é incontrolável, pode chover e tudo pode mudar. Então ele pode marcar de filmar comigo e no outro dia fala, Luiz, mas o dia está lindo, eu vou ter que ir para a roça, você me desculpe, e vai para a roça. Ou assim, Luiz, o dia está lindo, eu estou cansado, tive uma noite pesada, que a onça me seguiu a noite inteira, eu vou dormir agora de manhã e eu não vou filmar. E para eles isso é sagrado, isso não é preguiça, é uma preguiça saudável dentro de um contexto de muito trabalho. Então, eles têm esse modo de viver o presente e de não planejar tanto e não tentar dominar tudo que vai. Eles são abertos para o devir. As civilizações americanas são abertas ao devir. E quando a gente está lá, a gente percebe que isso traz 2 grandes vantagens. De cara, níveis baixíssimos de estresse e níveis baixíssimos de ansiedade. Isso já é algo muito interessante, né? Além do que, toda a maneira holística deles viverem é organizada de modo a que eles se entendem como parte daquele ambiente natural e não como os donos daquele lugar.
E isso muda tudo. Não é à toa que os povos americanos estão aqui há 4.000 anos vivendo em regimes de fartura de proteína, carboidrato, fartura metafísica. Eles têm poesia, eles têm artes plásticas, eles têm todo um contexto muito profundo de todos os segmentos que compõem a humanidade, muito desenvolvidos, as ciências deles é muito desenvolvida, mas para isso eles não destroem os biomas. Nós chegamos aqui dizendo, para nós vivermos, nós precisamos destruir tudo, porque eu preciso plantar só soja, ou eu preciso soltar só boi. Eles não entendem isso. Eles não conseguem entender que a gente transforma um rio, que é o lugar da fertilidade máxima, onde há peixes e toda uma vastidão de um macrocosmos, de um microcosmos de seres, que a gente transforma isso num esgoto e mata. Eles dizem assim, não dá para entender como é que vocês fazem. Eles até entendem, o Davi explica, é porque vocês pararam de ouvir os xamãs. Por isso que vocês fazem isso. Porque vocês pararam de ouvir os espíritos ancestrais de vocês. Porque a Europa ouvia. Quando ela ouvia, estava tudo bem. A Europa tinha florestas, a Europa convivia. Quando, em algum momento, vocês pararam com isso, que o Lévi-Strauss fala que é paradoxo do neolítico, que se dá no renascimento do século XVI, quando a razão extrema, ela destrói o mito, ela passa a jogar o mito como algo inferior e menor, quando o homem começa a se ver não como parte da natureza, mas como quando ele passa a se exteriorizar da natureza e produzir um pensamento cartesiano, no qual ele se acha no dever e no direito de dominar a natureza, a ponto de o seu maior desejo é quebrar um átomo, que é a base de tudo, para extrair uma energia desse bagulho. Todo esse processo que Lévi-Strauss e vários pensadores dizem, aí é uma ruptura com o pensamento mitológico, o Davi Copenau a falar, aí é uma ruptura doentia, que é o momento que vocês pararam de ouvir os xamãs de vocês. Coincide o pensamento de vários filósofos, Nietzsche também fala sobre isso, com o pensamento desse grande filósofo cientista que é o Davi Copenau. E o filme cola nele. A gente ouve muito o Davi. O filme é uma oportunidade de todos nós conhecermos esse grande pensador do século XXI, na minha opinião, ele, Krenak, são dos maiores pensadores que a gente tem, Célia Chekriabá. A gente tem alguns pensadores indígenas que cada vez mais se afirmam e são reconhecidos pela elite intelectual branca e cada vez mais por escolas. Não podemos esquecer que no ano passado o livro mais vendido na Flip, que é a maior feira de literatura do Brasil, foi o livro do Ailton Krenak. Isso era inimaginável há 10 anos atrás. Estamos chegando ao fim do programa. Infelizmente, existe quase uma violência nesse horário, mas é o que temos e somos, enfim, muito contentes, felizes de te ouvir. Brigadíssimo. Fica aí a recomendação para todo mundo. Obrigado, Luiz. Valeu, Luiz. Obrigado. Obrigado a vocês.